Está gravado. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Queridos, vou fazer um teste aqui para jogar para o YouTube depois. E depois eu vou aprender como pegar lá da câmera. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos falar sobre as fases, duas fases. Alguém disse que foram três fases da vida de Salomão. Mas vamos falar de duas fases dele. Alguém tira essa conclusão de que ele teve três fases importantes na vida, considerando seus três livros: o livro de Cantares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Eu vou falar de duas fases dele. Salomão, o homem humanamente falando, mais sábio de toda a história, ele recebeu sabedoria de Deus, ele foi criado, filho de Davi, do rei Davi, foi criado aos pés, ou foi educado e preparado pelo profeta Natã. Ele foi criado e educado pelo profeta Natã, e ainda jovem, era um dos filhos mais jovens de Davi. Ele assumiu o reino. Davi lhe passou, já na sua velhice, lhe passou o reino. E Salomão, ele trazia a humildade, ele trazia a consciência que ele tinha recebido do profeta. Mas ele não era aquele homem, aquele coração, o seu coração não era como o coração do seu pai, Davi. Ele foi instruído, muito bem educado, muito bem preparado. E certamente Davi o recomendou ao profeta Natã para o preparar para o reino, porque desde muito ele já pensava em Salomão para lhe substituir, para lhe suceder no trono. E ele, ao assumir o reinado, ele teve a tarefa de construir o templo que Davi havia planejado e deixado já muito material para a construção. E ele recebeu o reino em paz. Davi tinha vencido todos os seus inimigos, e Israel estava vivendo em paz, estava vivendo numa tranquilidade muito grande. E ele assumiu. E ao assumir o reino, ao se tornar rei, Deus, como que lhe dando um presente por causa da vida de Davi, apareceu ou se revelou a Salomão e disse: pede-me o que quiserdes. E Salomão pediu a Deus um tempo para orar e pensar e fazer um pedido sábio. E então ele pediu a Deus sabedoria. Ele sabia que naquele momento Israel era o reino maior da terra, era o maior reino, era o reino mais organizado, era o reino mais poderoso. E olha que o país de Israel é muito pequeno, mas naquele momento Israel superava todas as nações do mundo em força, em poder, em exército, em organização, em riqueza. E Salomão, jovem, se assustou, ele temeu governar aquele povo. Então ele pediu, no momento, na sua humildade,
ele pediu a Deus sabedoria para conduzir o povo. Não pediu riquezas, não pediu vitórias sobre inimigos, pediu apenas sabedoria. E Deus disse a Salomão: porque você não me pediu riqueza e você me pediu sabedoria, eu vou te dar também riquezas, e vou te dar também vitórias sobre os teus inimigos. E Salomão então assumiu o reino. Essa foi a primeira fase da vida de Salomão, uma vida de sensibilidade, de temor a Deus. E ele viveu até a sua maturidade. Consta que ele escreveu o livro de Provérbios na sua maturidade. Mas Salomão, pouco a pouco, ele começou a escorregar, ele começou a transgredir a Deus, aos mandamentos de Deus, às ordens de Deus. E deve ter havido outros pontos gritantes também, fortes, mas o problema de Salomão foram as mulheres. Salomão, ele tomou mulheres de todos os reinos que existiam na terra naqueles dias. Para você ter uma ideia, ele tinha 700 mulheres que eram rainhas, ou seja, filhas de reis. Eram muitas. Acontece que naquele tempo a Bíblia não reclama que o pecado deles tenha sido ter mais de uma mulher, porque naquela dispensação que Salomão viveu, o homem podia ter mais de uma mulher. Tinha as condições dadas pela lei, mas podia. E alguém disse: por que não pode hoje? Aí Jesus responde, ele disse: porque no princípio Deus criou um homem e uma mulher só, né? Foi o que Jesus disse quando perguntaram para ele sobre essa questão. Então, Salomão, agora ele toma mulheres dessas nações, de várias nações. Eu quero que você transfira aí, vamos a mais uma leitura sobre Salomão. Agora, no livro de primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 1 a 4. Nós vamos ler esse texto. O cronista de Israel, agora, já depois da morte de Salomão, ele escreve, diz aqui: e o rei Salomão amou muitas mulheres, estranhas, isto além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, idomeias, sidônias e etéias. Dessas nações ele tomou mulheres. Continuando, o texto diz: das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses, e
A estas se uniu Salomão com amor. Esse amor aqui não é o amor, essa palavra amor aqui não expressa o amor ágape, mas o amor eros. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração, porque sucedeu que, no tempo da sua velhice, na velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito perfeito para com o Senhor seu Deus, como foi o coração de Davi, seu pai. Então nós vemos aqui essa segunda fase da vida de Salomão. Mas a vida de Salomão, ela viveu uma fase e de repente, de um momento para o outro, mudou? Não. Vieram as consequências, vieram os efeitos da sua desobediência, da sua não vigilância. Então volto ao texto anterior. Salomão foi um dos maiores conselheiros que se pode conhecer na Bíblia, um dos maiores psicólogos. Muito dificilmente alguém tinha ou teve o conhecimento humano, da alma humana, do ser humano, do gênero humano, quanto Salomão. Salomão recebeu um conhecimento acima, muito acima da média. E sem que estudasse naquele tempo psicologia, ele demonstra nos seus livros, e principalmente o livro de Provérbios, a sua capacidade de conhecimento, de tratar com a pessoa, com as emoções, com os sentimentos, com as tendências, com as ambições, com as pretensões de cada pessoa. Olha, irmãos, o livro de Provérbios é um livro maravilhoso de aconselhamento e disciplina. Ele ensina como o ser humano deve viver, disciplinar a sua vida. Ele mostra os benefícios da disciplina, da abstinência de coisas que não se deve fazer, que não se deve adotar, e os resultados positivos de quando nós obedecemos. É gostoso aprender com Salomão, com o que ele nos ensinou. Agora, nós não podemos aprender com a sua vida, diferente de Davi, seu pai. Davi não foi perfeito. Nós conhecemos os pecados de Davi. Foram 2 grandes pecados que Davi cometeu, 2 só, assim de vulto grande, 2 que Deus perdoou. Um foi um pecado duplo, adultério e crime, assassinato, e o outro foi um pecado de rebelião, quando ele foi tentado e ele não suportou, não venceu a tentação, e ele mandou contar o povo por orgulho, e veio o castigo. Isso se conhece de Davi. Porém, Salomão, ele foi numa graduação, porque Deus tinha dito, por essa leitura última que fizemos, Deus tinha ordenado aos filhos de Israel a não tomarem como esposas mulheres daquelas nações, porque o fim era elas corromperem os filhos de Israel. Isso já vinha de longe.
e conduzi-los à idolatria. E Salomão, ele começou a fazer isso. Nós poderíamos lembrar agora o caso de Sansão. Sansão foi um homem escolhido por Deus, escolhido de uma maneira muito especial, até estranha, não era costumeiro, porque se você conferir a vida de profetas, de sacerdotes, de homens que serviram e foram fiéis a Deus, você pode ver que essas pessoas, elas tinham semelhança, elas tinham características próprias, mas o trabalho que elas faziam, a operação de Deus nelas tinha semelhança. Porém, Sansão não. Sansão era totalmente diferente. Totalmente diferente. Foi chamado para ser nazireu, que era uma categoria que era escolhido em Israel. E ele foi escolhido desde o ventre. Aliás, ele nasceu, por assim dizer, fora de tempo, porque os seus pais eram idosos. E a sua mãe não tinha filhos, ela era estéril. E ele nasceu na velhice dos seus pais, que foi uma prova de que foi Deus quem quem trouxe Sansão, quem escolheu Sansão. Assim como João Batista foi escolhido, nasceu na velhice de seus pais. E Sansão, ele estava dentro de um aparato de leis, de mandamentos, maior do que qualquer israelita, porque ele era nazireu, ele era separado por Deus para uma missão, ele era um libertador. Ele nasceu, Deus o trouxe ao mundo para ser um libertador de Israel, e por isso ele tinha características completamente diferente de todos os outros. Ele tinha força, com uma queixada de jumento, parece-me que foi. Ele matou mil filisteus. Certo dia ele pegou 300 raposas, trabalho difícil, ateou fogo, ateou um facho na cauda de cada raposa e soltou as raposas para incendiar a seara dos filisteus. Ele fazia coisas completamente exóticas, difíceis de se entender. E esse homem, ele brincou com mulheres de novo. Primeiro ele escolheu uma mulher que não era do seu povo, contrária à lei de Deus, contrário a tudo que Deus havia ordenado, havia ordenado para um israelita. E segundo, ele, depois que o seu casamento não prestou, porque tomaram a mulher dele e deram para o seu amigo, então ele se juntou a uma meretriz, aquela que todo crente conhece, o nome dela, Dalila, e ali foi o seu fim. A história, os irmãos sabem, ela induziu ele e vendeu o segredo para os filisteus, e teve o cabelo cortado e acabou derrotado, preso, e teve um fim trágico, Todo mundo pode ler essa história no livro de Juízes e saber. Então, o pecado de Sansão começou quando ele desobedeceu. Não foi naquele dia que ele contou o segredo da sua força para Dalila, e que ela então passou para os filisteus
e ali amarraram ele. Cortaram o cabelo, amarraram e ele não tinha mais força. Não começou ali. Começou quando ele resolveu tomar uma mulher lá da nação que Deus tinha proibido. Porque o nosso pecado, irmãos, ele não começa quando nós, eu digo nós porque todos nós somos sujeitos a pecar, quando nós realizamos o pecado. Começa quando nós desobedecemos a Deus, quando nós tomamos a atitude de transgredir a lei de Deus. E Salomão foi a mesma coisa. Ele tomou a filha de Faraó, rei do Egito, como sua esposa. E depois ele foi aqui tem alguns nomes, as Sidônias, as Moabitas, e por aí vai. Ele foi tomando essas mulheres. E a graça de Deus, irmãos, ela não sai de nós assim de uma hora para outra, sabe? Alguém teve um pensamento, já está desviado, não é assim. Mas quando nós vamos alojando em nós atitudes contrárias a Deus, quando nós vamos aceitando coisas que transgridem a vontade de Deus, nós vamos acumulando estas coisas, elas vão tomando o lugar de Deus, o lugar onde Deus fala, o lugar onde Deus revela, o lugar do temor, onde nós podemos ouvir a voz de Deus e temer, até chegar ao ponto da rebelião. Você vê que há pessoas na igreja que elas não aceitam a palavra, elas só aceitam a palavra que convém a ela. Se for aquela palavra que massageia, aquela palavra que dá amém a ela, ela gosta. Mas se for aquela palavra áspera, eu não estou falando áspera no sentido de ser grosseiro, não falar, mas aquela palavra que dói no coração, aquela palavra que exige um preço, que exige que nós tomemos posições, que nós tomemos atitudes para deixar alguma coisa, para renunciar a alguma coisa. Então a pessoa estremece e acha logo um defeito. Aí Salomão, ele começou a tomar essas mulheres. Agora vamos ver as razões por que ele tomou essas mulheres. Não era só o fato dele buscar a mulher, porque ele queria mulher. Havia uma estratégia nisso. Se ele foi e tomou a filha de Faraó como mulher, como esposa, então ele fez uma aliança com Faraó. Faraó já não seria seu inimigo, o exército de Faraó jamais viria atacar Israel, porque o rei de Israel era genro do rei do Egito. Assim foi também com as outras nações. Ele foi amarrando. Isso chama-se alianças. E aliança, irmão, aliança tem um preço bilateral. Uma aliança não é um preço, não é uma responsabilidade unilateral, ela é bilateral. Se eu faço aliança com alguém
alguém cede alguma coisa para mim, mas eu tenho que ceder alguma coisa para ele. É verdade ou não é? Quando você colocou a aliança no dedo da sua esposa, você estava dizendo: a minha vida eu vou compartilhar com você. E quando ela fez o mesmo com você, ela estava dizendo: eu vou compartilhar a minha vida com você. Amém? Então Salomão começou a fazer alianças com nações que Deus tinha reprovado, que Deus não aceitava. E ali começou o pecado de Salomão. Era uma estratégia dele. Olha, se tornou genro de todos os reis que haviam na época. Nenhum reino viria contra Salomão, porque a filha do rei daquela nação, ou de qualquer uma, era mulher do rei de Israel. Era uma estratégia. E ele fez alianças. E Deus não aceita que façamos aliança com ninguém, a não ser com Ele. Amém? Ele exige, mas Deus não abre, Ele não dá sua glória a ninguém, Ele não abre mão de que nós sejamos fiéis a Ele, somente a Ele, somente a Ele. Somente a Ele. E agora Salomão prossegue nisso, e os anos passam, ele fica velho. Agora, quando o texto aqui diz que as mulheres na velhice corromperam o coração de Salomão, as mulheres, não foi realmente nessa época, como eu já disse, vinha de longe, mas agora parece efeito, porque até então ele diz: eu sou rei, eu sou o homem, meu Deus é Jeová, é o Senhor. Mas agora ele está velho. Ele está velho. E a Bíblia fala várias vezes aqui que Salomão amou essas mulheres. Já disse que o amor não é o ágape, né? O amor é eros. Ele amou. Ele se derreteu por elas. Ele era fraco. E essas mulheres, elas vinham de nações, de povos pagãos, que o sexo funcionava junto com a religião. A religiosidade deles ela era completamente regada a sexo. Havia sacerdotisas, mulheres que eram prostitutas, exclusivamente para o culto a esses deuses, essas entidades que eles chamavam de deuses. Havia Astarote, a deusa do sexo, que era a deusa dos moabitas. A abominação dos sidônios. E Salomão, ele se envolveu na embriaguez dessas mulheres e do culto a Baal e do culto a Astarote, de tal maneira. E a Bíblia diz: o coração de Salomão se corrompeu. Você quer ver? Aqui no versículo 5 diz: porque Salomão andou em seguimento de
Astarote, a deusa. Astarote, deusa dos Sidônios. E em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Não dá para descrever aqui a figura desse ídolo terrível, chamado Milcom, porque ele é terrível, ele é pornográfico, escandaloso. E consta, irmãos, que aquelas prostitutas, aquelas sacerdotisas que serviam ao templo desses deuses, aos altares desses deuses, faziam orgias, e os filhos, quando elas, naquele tempo não havia formas de evitar gravidez, e quando elas tinham filhos, disse que os filhos delas eram sacrificados àqueles deuses, àqueles ídolos. E foi nisto que Salomão entrou, na sua velhice, porque ele saiu do plano de Deus, ele saiu da vontade de Deus. Nós estamos vendo que às vezes as pessoas querem escorregar um pouquinho da vontade de Deus, achando que a salvação é uma estabilidade. Se nós permanecermos fiéis. Está dito: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem permanecer até o fim será salvo. Essa é a estabilidade da nossa salvação. Paulo diz: em esperança somos salvos. Esperança. E ele diz mais: a esperança que se vê não é como se espera. O que se vê não se espera. Salomão esteve na graça de Deus? Esteve. Salomão foi poderosamente abençoado por Deus? Foi. Salomão recebeu sabedoria como ninguém recebeu. Salomão recebeu riqueza como ninguém recebeu. Tudo de Deus. Mas corrompeu-se. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Eu tenho ouvido pessoas dizer o seguinte, pregação, dizer: Deus não quer sacrifício de ninguém. Se esse sacrifício é pensando que nós vamos fazer sacrifício para ser salvo, para nos salvar pelos nossos